Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Tiago, o passador, por gentileza. Gente, eu estou muito feliz de retornar à nossa série. Desde a última vez que a gente teve a nossa mensagem, conheceram muitas coisas, né? Comigo, com pessoas próximas. Então eu estou muito feliz de a gente finalmente poder retomar, depois de quase um mês parados. Obrigado. De quase um mês parados na nossa série em Gálatas. Uma coisa que eu estava pensando agora há pouco, que a Bia falou sobre que a gente vai se formar, vai ter nossas vidas, é que às vezes a gente dedica com tanto esmero em outras atividades. Nós que somos universitários, por exemplo, a gente tem matérias às vezes tão difíceis, né? Bioquímica, fisiologia, anatomia. Quem é da área de exatas, tipo o Vini, tem integrada, né? Química, que ele ficou devendo 3 anos, e outras matérias. Só que quando se trata da palavra de Deus, a gente parece que a gente é igual criança, que sempre não consegue ir além do raso. A gente estuda tanta coisa difícil, às vezes em inglês, em outros idiomas, mas quando se trata da Bíblia, a gente está igual aquelas criancinhas dos sementes, que tem que ser tudo com desenho, com coisas, a gente não consegue se aprofundar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar num trecho hoje longo. A gente vai falar um pouco do capítulo 3, 4 inteiro e o comecinho do 5. Então eu já estou avisando isso porque antes de alguém reclamar que talvez seja um pouquinho longo, um pouquinho cansativo, pensa nisso. A gente vai meditar na palavra de Deus, a gente vai analisar de maneira clara, expositiva, a maior preciosidade que a gente tem na nossa vida, no sentido de texto, no sentido de palavras, de doutrinas, coisas tão maravilhosas, e a gente às vezes quer que isso seja rápido, que isso seja raso. Então, já falando esse disclaimer, eu queria fazer mais uma oração com vocês para a gente começar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Pai, estamos aqui em mais um sábado na Tua casa, em mais um sábado como parte da Tua igreja, mais um sábado no qual falaremos da Tua santa palavra. E o nosso pedido, como tem sido feito nos outros sábados, é que o Senhor fale em cada um dos nossos corações, que o Senhor se manifeste de maneira clara, de maneira amorosa, de maneira graciosa, e que apesar de mim, que apesar do que eu posso falar, o Senhor fale, que eu não seja uma distração, que eu não seja um empecilho para qualquer coisa que seja dita aqui. Que a Tua palavra seja o que sobressaia, que a Tua palavra seja o que ilumine tudo o que será dito nessa palavra. Nós sabemos que o Senhor fará isso, é por isso que nós já agradecemos o fim, o resultado dessa noite, quando iremos para nossas casas. Te agradecemos e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, gente, só recapitulando aqui, tá dando para ler ali? Nas outras mensagens eu tinha feito uma introdução sobre Gálatas, só que eu acredito que nessa altura a gente não precisa fazer isso de novo. Mas o que eu quero fazer rapidinho? Só recapitular o que a gente já viu nos capítulos 1, 2 e na metade do 3. Então, algumas conclusões que a gente tirou até aqui. Paulo, que escreve Gálatas, ele tem a sua autoridade apostólica contestada pelos Gálatas, e ele afirma que essa autoridade não é vinda de homens, mas é vinda diretamente de Jesus. Ele diz que ele está surpreso pela rápida mudança dos Gálatas para um outro evangelho. Ele diz também que, ele adverte que qualquer outro evangelho que seja pregado aos Gálatas, que seja considerado anátema, que seja considerado maldito. Ele fala sobre a visita para Jerusalém, da aceitação do evangelho, da incircuncisão com os outros apóstolos, com Pedro, como que eles concordaram com esse ministério que Paulo tinha com os gentios. Nós vimos também o problema que ele teve com Pedro, talvez o maior problema do Novo Testamento entre 2 apóstolos, lá em Gálatas, quando eles se separam entre gentios e judeus. E outras afirmações que a gente tem é que a lei ela foi cumprida por Cristo, e quando a gente tenta retornar para a lei é como se a gente estivesse negando a obra redentora de Cristo. Outras coisas também é que ele diz que Cristo foi claramente apresentado aos Gálatas na graça, que essa graça foi recebida pela fé e não por obras. Ele diz que voltar para a lei, para a obra da lei é absurda, e que a fé é o único meio pelo eles deveriam continuar vivendo. E ele entra depois do capítulo 2 falando de Abraão, que Abraão crê em Deus, e isso foi o único suficiente para ele ser considerado justo. E ele vai falar bastante de Abraão no capítulo 2 e 3, ele diz que aqueles que têm fé como Abraão é que são filhos de Abraão realmente, genuinamente. Ele diz que a nossa ligação como descendentes de Abraão não é física, não é pelo gene, mas é sim pela fé, porque nós temos uma fé igual a que Abraão teve. E ele fala sobre a promessa que foi dada a Abraão, que essa promessa na verdade não era a outra pessoa ou um povo no geral como o judeu, mas era um descendente específico, que era Jesus Cristo, que era uma pessoa. E ele vai continuar falando mais sobre a lei, vai dizer que através da crucificação de Cristo que a gente tem essa liberdade, que a gente se livra da maldição da lei, e que essa lei ela é um contrato temporário.
A lei ela é algo que tem data de validade, só que a graça ela é uma aliança eterna, e ele faz essa diferença. Então nós vimos bastante isso, principalmente na última mensagem, quando ele diz que Cristo nos dá uma nova identidade como Filho de Deus. Então a gente vai pegar a partir daí, a partir do capítulo 3, verso 23, que diz assim, está dando para ler? O Tiago está aí? Eu queria pedir só para ele aumentar um pouquinho o retorno, não sei se ele desceu aqui. Beleza, só um pouquinho, só para... Diz assim, Gálatas 3, a partir do verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e confinados nela, para essa fé que haveria de ser revelada no futuro. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Já que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros da segunda promessa. Então Paulo ele vai seguir toda aquela linha argumentativa do capítulo 3, que a gente comentou agora há pouco, e ele volta à analogia da lei como um guardião, como um tutor. A gente viu isso bastante na segunda mensagem. E aqui Paulo, que era um cidadão romano e que estava escrevendo para a Galácia, que era uma província romana também, faz todo sentido ele usar essa analogia de exemplos, de tutores, de professores. Porque no contexto romano existiam os núcleos familiares, que eram liderados pelos chefes da família, que eram conhecidos como paterfamilias. E esses paterfamilias tinham vários escravos, além de seus filhos e toda a sua família propriamente dita. E era natural que esses filhos, que eram herdeiros naturais das promessas e das riquezas, eles passassem por várias fases dos cuidados. Não eram apenas os pais que cuidavam, existiam várias pessoas encarregadas disso, existiam até escravos que faziam esse trabalho. Então tinham as amas, depois tinham os pedagogos, e depois vinham os professores, e nesse momento eles finalmente alcançavam a maturidade. Eles alcançavam um momento que eles eram considerados, digamos assim, cidadãos plenos de Roma, da sociedade, que eles podiam finalmente ser considerados adultos, pessoas que tinham direitos e que tinham poder de decisão. E então Paulo inicia essa perícope falando da chegada futura da fé. E aqui claramente ele usa uma metonímia, porque fé não é apenas um sentimento ou uma decisão, como a gente até pode entender hoje em dia. Quando ele fala que a fé seria a chegada, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de um evento específico. Eu já comentei com vocês que existe um termo bem legal que eu gosto, que é o evento Cristo, evento hífen Cristo, que se trata realmente de todo o contexto de Jesus, da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Então o evento Cristo para Paulo é o que ele se refere quando ele diz que a fé haveria de chegar. E quando esse evento chega, quando Cristo chega, a lei se torna dispensável, já que ela cumpriu o seu papel de nos proteger até a próxima etapa, até a etapa final, a etapa da aliança perfeita. E percebam que quando ele usa a fala de um guardião, de um protetor, ele não está falando como algo pejorativo, ele não está usando termos negativos para falar desse guardião, desse protetor, que seria a lei. Ele não está falando da lei como se fosse um capataz, como se fosse um carcereiro. Não, ele fala de protetor, ele fala de um guardião, ele fala de alguém que protege, ele fala de alguém que está ali perto cuidando para que isso seja possível, que chegue até o fim. Ou seja, assim como um pedagogo, todo pedagogo, todo professor tem interesse no desenvolvimento da criança que ele cuida, do seu aluno. Ele não quer que esse aluno reprove na escola ou que ele tire más notas. Todo tutor ele tem um objetivo positivo, de cuidar daquilo, de proteger, de desenvolver aquilo. Então, assim como esse pedagogo tem esse interesse, a lei também foi boa. É isso que Paulo está dizendo. A lei teve o seu papel, a lei ela teve a sua validade, ela foi boa, ela manteve o povo de Deus separado, santo, que é o significado justamente da palavra santo, separado. E essa lei, então, nos manteve seguros como um guardião. Só que chega um momento da história em que essa lei ela perde a validade. Isso eu comentei bastante na segunda mensagem. Chega um momento em que a lei ela realmente acaba, não porque ela não é mais boa, mas porque ela realmente chega um momento que algo superior chega. E o que é esse algo superior? É o evento Cristo. Então, quando o evento Cristo chega, a lei, ela, beleza, pode passar para o próximo, porque chegou uma coisa perfeita, uma aliança que é eterna, uma aliança que é no sangue, que ela é para sempre, que não depende mais de algo localizado em Israel, algo tão específico, mas algo mais abrangente, que seria realmente o universo de pessoas. David de Silva, que é um dos comentaristas que eu comentei nas outras mensagens, que é um especialista em Gálatas, ele disse que a lei seria como um curral e a graça seria como um campo aberto. Então a lei, quando ela finaliza, ela abre esse curral e agora nós temos liberdade, nós temos um curral aberto para visitar, para conhecer.
E esse evento Cristo, então, é o campo de liberdade. E quando o correio é aberto, então ele aponta para um lugar aberto, onde nós temos muita liberdade. Existem muitas analogias que eu poderia fazer sobre isso, que a gente poderia citar, mas eu gosto de eu inventei uma, que é, não sei se vocês vão entender. Imaginem que vocês têm uma garrafa de água gelada e você pensa, não, eu tenho que guardar isso daqui na geladeira. Só que vai demorar para eu achar uma geladeira. Então o que você faz? Você pega um cooler, uma caixa térmica e coloca ali o gelo e a garrafa. Quando você chega na geladeira e você tira ali a garrafa e guarda, o que significa? A caixa térmica ela foi ruim? Ela foi inútil? Não, mas ela perdeu o objetivo dela. Porque o objetivo final, que era a geladeira, que é o fim das coisas, chegou. Então a caixa térmica, que é a lei, ela protegeu a garrafinha até o momento que ela não é mais necessária. E é mais ou menos isso que Paulo tenta falar, que a gente interpreta que ele diz, quando ele diz que a lei não é mais o necessário para se chegar a Deus. Por exemplo, finalizando aqui essa perícope, ele fala sobre o argumento do batismo, que está ali no verso 27. Ele diz que já os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aqui a gente poderia citar várias vezes onde ele usa argumentos parecidos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12:13, ele fala que em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Lá em Colossenses 2:11, ele vai dizer que em Cristo vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E ainda em Colossenses, no capítulo seguinte, ele diz que não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E essa figura do batismo tem para Paulo um significado muito especial, porque o fato de ser molhado pelas águas batismais equivale para ele a morrer e renascer com Cristo. E esse renascimento é dado através de uma nova investidura. Ele usa várias vezes esse termo, uma nova roupagem, uma nova armadura, uma nova investidura. Talvez aqui Paulo fizesse uso de um elemento cultural romano em que as crianças elas passavam por alguns ritos. Quando elas se tornavam adultas, elas tinham algumas túnicas e elas, quando elas se tornavam adultas, passavam por alguns rituais com alguns deuses ali e usavam túnicas de gente grande, de homem. Então talvez Paulo estivesse remetendo a isso quando ele diz que agora a gente tem uma nova roupagem. A gente não é mais ligado à lei, a gente não está mais naquele mundo de gente pequena. Agora a gente está em Cristo e a gente tem uma nova investidura, a gente tem uma nova armadura. E essa nova armadura para ele é justamente adquirida através do batismo. E quando a gente fala de batismo, a gente pode falar de uma linda doutrina, que é a doutrina da união com Cristo. A gente se une a Cristo. Ou seja, todos nós batizados, agora nós pertencemos ao mesmo uniforme, à mesma roupagem. Todos nós que fomos batizados em nome de Jesus, em nome da Trindade, agora nós somos todos unidos por alguma coisa em comum. E é o que ele diz que é uma nova roupagem, uma nova investidura. Consequentemente, se todos nós fomos revestidos da mesma roupagem em Cristo, se através do batismo nós todos agora somos, digamos assim, iguais, nós somos adotados igualmente em filhos. E essa é uma consequência muito interessante. Ou seja, enquanto a lei nos divide entre judeus, gentios, homens, mulheres, puros, impuros, agora a graça, pelo batismo, nos torna iguais. E qual que é o nosso denominador comum? É de filhos. Através do batismo todos nos tornamos filhos. Não mais homens ou mulheres, judeus e gregos, crianças e adultos, velhos, puros e impuros, não. Agora, pelo batismo, todos somos filhos. Inclusive, quando a gente fala de senhor e de escravo, a gente pode pensar que Paulo não tinha esse poder de mudar a sociedade romana. Claro, um homem como Paulo, ele tinha um grande poder, mas ele não podia mudar uma estrutura social. Tanto que a gente vê na Bíblia um livro que serve só para isso, que é uma carta. Qual carta que é? E aí, Micaio, qual que é? Qual carta que é? Uma carta que serve só para Paulo tentar convencer um senhor de escravos, Filemão. Se vocês forem ler Filemão, que é curtinho, quem quiser ler depois do culto, é literalmente Paulo tentando convencer um senhor de escravos para aceitar de volta Onésimo, que era um escravo que tinha fugido. Então Paulo ele não tinha esse poder de mudar as estruturas, de fazer uma lei, mas ele tinha poder de tentar convencer que agora em Cristo, o escravo e o dono eles estão na mesma linha divisória, não é um melhor que o outro. Em Cristo, através do batismo, eles são iguais. Nós nos tornamos herdeiros da promessa de Abraão através de Jesus.
E nós, digamos, da tradição batista, a gente tem algumas peculiaridades, né? A gente mergulha as pessoas. Tem outras igrejas que não fazem isso, né? Se a gente pensar em presbiterianos, luteranos, até os próprios católicos, eles jogam uma aguinha, né? E com todo respeito a eles, mas acho muito mais legal mergulhar na água, porque quando a gente mergulha, a gente, se lava desde a cabeça do cabelo até a pontinha do dedo do pé. E a gente pode dizer que realmente a gente está imerso em Jesus. Mas, fugindo da brincadeira, quando eu me molho no batismo, seja eu batista ou não, eu sou molhado completamente. E agora o meu ser inteiro tem uma nova investidura espiritual, simbólica. E no nosso contexto, a gente tem até uma tradição legal, que é a questão da túnica, da capa branca. Né? Algumas igrejas não fazem, tudo bem. Só que eu gosto porque quando está todo mundo de branco, todo mundo está igual. Você não vê ninguém com uma capa azul, uma capa rosa, alguém com nome, assim, a profissão, a graduação. Não, quando está ali, o cara que é empresário ou o cara que é analfabeto, os dois são iguais, os dois estão de branco, os dois estão nivelados, porque no batismo a gente se nivela apenas em filho. A dura nos traz um mínimo múltiplo comum, que é de filho. E o batismo, a gente poderia fazer uma série inteira só sobre batismo, significado, aplicações, mas a questão que eu quero trazer aqui, que nesse ponto, é que o medo da lei e da maldição não deve mais existir no coração nem dos Gálatas e nem no nosso. Porque quando a gente recebe o batismo, não é um mero mergulho, não é a gente só tomando um banho, a gente não está sendo lavado apenas exteriormente, como se fosse tomando uma ducha em casa. É muito mais do que isso. Quando a gente recebe o batismo, a gente está entrando num rito de iniciação para a vida com Deus, uma entrada formal na família de Cristo, que é a igreja visível. E é um momento que a gente deve recordar sempre. Eu acho legal quando a gente que se batiza mais velho, né, que não é batizado bebê, porque a gente consegue lembrar. Quem é que lembra do dia do seu batismo? Como que estava a família que estava visitando no dia? Quem às vezes tem fotos, né? Eu felizmente fui batizado no meu pai, né? Meu pai, muitos não sabem, mas meu pai é pastor. E ele batizou minhas duas irmãs e eu, sempre com a mesma idade. E uma das maiores felicidades foi isso. E quando a gente lembra desse momento que foi o batismo, que a gente lembra que a gente professou a fé em Cristo, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a gente tem que trazer isso à mente. A gente tem que lembrar que não sou mais eu que vivo, eu estou unido a Cristo. Que quem me salva é Cristo. Em quem eu declarei a minha confissão de fé no momento do batismo é Cristo. Quem eu disse que é meu Salvador é Cristo. Quem decretou o meu dia do nascimento e o dia da minha morte é Cristo. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou inconstante na minha vida espiritual, mas graças a Deus, porque pelo seu Filho eu não dependo de nada do meu próprio mérito. Quando eu lembro do meu batismo, eu lembro que através de Cristo eu recebi uma coisa muito mais legal, uma coisa mais superior, que é, além de ser tornado filho, agora eu recebo uma nova família, eu recebo novos irmãos em Cristo. Passando agora para o capítulo 4, Paulo continua dizendo o seguinte. Beleza? Ele diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Contudo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim sendo, você já não é mais escravo, mas sim filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. Então aqui no capítulo 4, Paulo inicia com uma linha argumentativa ainda parecida com o do capítulo 2 e o 3. Ele não perde o foco. E qual que é esse foco? É a questão da maioridade, a questão da lei como um tutor num processo gradativo de ruptura com o passado. Uma jornada que ela só tem uma direção em seguir, não tem como voltar para trás. Vocês vão perceber que ele já falou, mas ele fala várias vezes para os Gálatas: ei, continuem onde vocês estavam. Vocês estavam no rumo correto, vocês estavam na estrada correta, no caminho correto. Mas infelizmente aqueles falsos mestres que estavam enfeitiçando, como ele diz no capítulo 3, que é o título da nossa série, esses falsos mestres estavam enfeitiçando e tirando os Gálatas do caminho correto, tirando eles da jornada correta, desviando eles literalmente. Então, quando ele fala desse processo que só tem um caminho, que é para frente, que não tem como voltar atrás para o momento da lei, ele usa o argumento da criança, que ainda que ela seja herdeira, ela não pode simplesmente usufruir disso. Por quê? Porque uma criança menor de idade ela não tem esse direito. Né? Por exemplo, se o filho do Elon Musk do nada falar: eu quero pegar metade das ações que eu tenho direito e investir. Ele pode fazer isso? Não. Quando ele não for maior de idade, ele não pode fazer isso. E aqui, então, Paulo vai colocar um contraste, ou melhor, vai fazer um paralelo.
entre o escravo e o menor de idade. Ou seja, o escravo não tem direitos. E o filho tem, só que o filho menor de idade também não tem. Então ele se torna, nesse sentido, muito parecido com o escravo. Ou seja, assim como ela ainda não pode usufruir dessa herança, mesmo que ela tenha direito a isso, e a gente pensa em Abraão, a promessa já existia, mas ainda não era algo palpável, o escravo também não tinha, né? Também não tinha essa herança. E no verso 3, eu não passei, né? No verso 3, ele fala sobre rudimentos do mundo, que ali no termo original em grego é uma palavra chamada stoicheia. E provavelmente ele se referia a um termo que era muito usado no contexto da antiguidade clássica, que eram palavras que significavam assim, rudimentos do mundo. Pelo que o mundo é construído. Digamos assim, igual no Minecraft, que você tem os bloquinhos, seria o rudimento pelo que o mundo é criado. Vários autores, ali na época de Paulo, de um pouco antes, falam sobre esse termo. O próprio Aristóteles, que é um maior filósofo da antiguidade, ele diz que existiam 20 rudimentos, que ele colocava, por exemplo, em completo, incompleto, limitado, ilimitado, masculino, feminino, ou seja, tudo aquilo que compunha o que as pessoas achavam que o mundo era feito, eram os rudimentos do mundo, que Paulo vai usar no verso 3. Ou seja, no fim das contas, esses stoicheia, esses rudimentos, serão os poderes e princípios que orientavam o mundo pela forma que os pagãos pensavam, que os gregos, que os romanos pensavam, que às vezes até os judeus pensavam. Só que qual que é o problema? É que esses princípios, eles dividiam. Então eles dividiam em homens e mulheres, puros e impuros, ricos e pobres, aqueles que são de uma classe mais alta e uma classe mais baixa. Então percebam que é uma coisa muito parecida com o que acontecia na época da lei, que a gente era dividido em judeus e gentios. E para Paulo, quando ele comenta isso no verso 3, viver sob esses princípios do mundo seria a mesma coisa que viver sob uma maldição, é viver sob a lei. Por isso que ele faz esse paralelo entre viver sobre essas condições que o mundo pensa que funcionam e viver sob a lei, né? Sob um pedagogo, viver sob o pecado, por exemplo. Então, quando Paulo experimenta esses atos de Deus com a humanidade, ele percebe que a existência ela foi um estado prolongado de escravidão. A gente estava preso a isso, preso a esses rudimentos, só que chega o evento Cristo e a gente é liberto desses rudimentos. A gente se torna não mais escravo e não mais o menor de idade que tem direito, mas agora a gente pode finalmente usufruir desses direitos. A gente pode finalmente se tornar livre, se tornar alguém que tem direito a essas coisas. Paulo vê que essa existência sob a lei é fútil, que ela não tem mais valor. E ele vai citar ali que Cristo nos libertou e que Cristo é nascido de uma mulher. Por que nascido de uma mulher? Ou seja, ele compartilha uma natureza em comum com todos nós. Todos nós aqui, acredito, nasceram de uma mulher. E depois ele diz nascido sob a lei. Ou seja, ele compartilha uma identidade específica com o povo judeu, com o povo israelita, descendente de Abraão. E graças a isso, graças a essas duas naturezas de Cristo, sob a lei e sob a humanidade, eu também me torno filho do Pai. Ou seja, agora nós somos, eu e Jesus, filhos do mesmo Pai. Claro, Jesus, ele é o primogênito, ele é o unigênito da criação, ele é perfeito, só que eu também estou ali do ladinho dele, eu sou o irmãozinho, eu sou o irmão mais novo de Jesus. Que agora nós temos o mesmo Pai, graças a uma adoção que ele tornou possível, que não é graças a mim, é graças ao trabalho dele, ao sacrifício dele. E através dessa adoção eu também tenho o direito de dizer o quê? Abba Pai, que é o que ele diz. Agora eu sou íntimo da família de Deus, agora eu posso entrar na casa de Deus, agora eu posso dizer que eu sou da família, que eu sou parte da casa, que eu tenho pleno direito de herança. E essa adoção divina é um processo na qual digamos, a Trindade, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, eles agem de uma forma plena. É uma coisa muito completa. Por quê? Porque o Pai nos adota através do Filho e o Filho nos dá o Espírito. Ou seja, o trabalho de Cristo não é só de Cristo, é de toda a Trindade. John Stott, que é alguém que eu venho citando já nas últimas mensagens, ele tem uma frase muito legal que ele diz assim, que o propósito de Deus ele foi duplo, tanto resgatar quanto adotar. Não simplesmente resgatar da escravidão, mas transformar os escravos em filhos. Se Jesus não fosse homem, ele não poderia ter remido os homens. Se ele não fosse justo, ele não poderia ter remido os injustos. E se ele não fosse filho de Deus, ele não poderia ter remido as pessoas, tornando-as filhas de Deus. Então Jesus ele é o pacote completo, que através de tudo que ele fez e tudo que ele era, ele conseguiu nos adentrar na família de Deus. E o que isso pode ser aplicado para nós, sobre essa questão da menoridade espiritual, que inclusive é o tema da nossa mensagem de hoje. O que a gente pode dizer é que muitos de nós, infelizmente, ainda vivem numa menoridade espiritual. E a gente guia a nossa vida pelos rudimentos do mundo, como Paulo disse, talvez os ismos, né? Capitalismo, liberalismo, consumismo, feminismo, quem sabe.
Talvez sejamos como os Gálatas, que estão presos a essas coisas que dividem, que separam, ao invés de fazer o quê? Ao invés de agir como o batismo. O batismo nos une. O batismo nos torna filhos, nos nivela como irmãos. Então a gente às vezes pensa dessa forma que divide, mas Cristo nos chama para ser alguém que une. Ser alguém que pega aquilo que estava separado, que estava dividido e que vai trazer união. E quando a gente utiliza essas divisões de pessoas que merecem mais ou que merecem menos a graça de Deus, a gente está separando as criaturas de Deus. A gente está dividindo, como se dissesse que houvessem pessoas que são de primeira categoria ou de segunda categoria, pessoas que são dignas da graça e indignas da graça. Às vezes eu me pego pensando nisso, nossa, aquela pessoa é muito ruim, né? Será que ela realmente é digna da graça de Deus? Só que eu esqueço que aquela pessoa sou eu, não é o outro. Em primeiro lugar, o pecador sou eu, o pecador não é o outro. E quando eu penso dessa forma que o outro não merece a graça, que ele não é digno da graça, eu estou fazendo o oposto do que Cristo fez quando ele nos une com o seu povo, que era o povo judeu. E outra face da minoridade espiritual é quando a gente ainda vive no modo de pode ou não pode, né? A questão clássica das igrejas, pode ou não pode? Quem é líder de jovens e de adolescentes, principalmente, deve ouvir isso muito frequentemente, né? Eu posso ou não posso fazer tal coisa? Eu posso ou não posso ir a tal lugar, ouvir tal coisa, andar com tal gente? E quem que fica perguntando pode ou não pode? É um adulto ou é uma criança? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem fica perguntando se pode ou não pode, mãe, pode ou não pode? É uma criança, é uma pessoa menor de idade, é uma pessoa que vive na menoridade. E quem vive ainda nesse modo, alguém que já deveria ser adulto espiritualmente, como o próprio apóstolo vai dizer, alguém que já deveria estar comendo espiritualmente, mas ainda está mamando leitinho espiritual, a gente vive como criança quando a gente pensa dessa forma. E na verdade o pode ou não pode é uma mentalidade justamente da criança, do escravo, e não do filho, não do adulto espiritual. Porque quando o filho está na casa do pai, quando a gente está na casa dos nossos pais, a gente fica perguntando, pai, posso abrir ou não a geladeira? Você não pede, você vai lá e abre. Posso ou não ir no banheiro? Você vai lá e abre. Então a questão do pode ou não pode apenas revela que a gente ainda está vivendo como alguém menor de idade no mundo espiritual. E quando a gente cresce, quando a gente passa para a maioridade espiritual, a gente entende que na verdade os limites existem, mas esses limites existem para nos proteger e não para nos punir, não para nos prender. Quem foi adotado, eu acredito que, não sei se alguém aqui já foi adotado, mas quem foi adotado certamente sabe o valor de ter um pai que ele pode chamar de seu. Ele sabe o custo, o valor de ter uma família, que ele pode dizer que é a família dele. Quem foi adotado, como a gente, pode chamar Deus de pai, de Abba. Ele é grato, a gente é grato, e não vive mais no modo pode ou não pode, mas a gente vive no modo, isso é edificante, isso é bom, isso agrada meu pai, isso convém. Quando a gente pensa na nossa família, a gente não pensa de pode ou não pode, a gente pensa de, será que eu estou agradando a minha família? Será que meus irmãos estão se agradando disso? Será que eu estou fazendo bem para eles? Quem é maior de idade no mundo espiritual, pensa dessa forma. E Paulo continua dizendo nos versos seguintes. No passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu esforço por vocês tenham sido inúteis e vãos. É que o ponto de Paulo é que, antes de serem conhecidos por Deus, os Gálatas adoravam falsas divindades, falsos cultos pagãos, falsas divindades. Eles podiam até mesmo ser pessoas que prestavam culto ao imperador, o que era comum na época de Roma, prestar culto ao imperador, chamar ele de Kyrios, de Senhor Supremo. Só que agora, depois de conhecer o verdadeiro evangelho da graça, como que será que os Gálatas tinham coragem de voltar àqueles princípios mundanos? Até mesmo princípios que na verdade eram bons, como os princípios da lei, mas que já tinham perdido o seu prazo de validade. Que nem eu falei, né? O tutor já foi mandado embora, já foi demitido. Agora a graça chegou para nos tornar adultos. Então a pergunta de Paulo é, vocês têm um banquete à disposição, vocês têm iguarias, só que vocês querem voltar lá para comer comida enlatada, comida que já venceu, que já passou do prazo de validade. Vocês querem voltar para o miojo, sendo que vocês têm uma picanha à sua disposição. Como que isso faz sentido, né? Paulo estava doido com isso. É como se ele dissesse que eles querem vestir roupa de crianças sendo adultas. Imagina você pegar uma roupa que você usava quando você tinha 8 anos e querer usar. Não fazia um sentido. Você está querendo voltar a um processo que você já finalizou. Você quer voltar a um estágio pelo qual você já passou e você já cumpriu aquele processo. É como você querer andar de bicicleta com rodinha, sendo que agora você já anda de moto.
né, Mikael? Você já anda de Harley Davidson e você quer voltar a usar uma bicicletinha de rodinha? Não faz nenhum sentido, diria Paulo. Por exemplo, o filho pródigo, quando ele foi recebido de volta pelo pai, ele não dizia que queria voltar a ser escravo. Ele só disse que não merecia ser tratado como um filho. Porque não tinha como ele voltar, ele não tinha como ele tirar a sua identidade de filho. Isso era impossível, não tinha como voltar no tempo para isso. Então, tanto os Gálatas, assim como nós, não mereciam e não merecemos a adoção divina, não merecemos sermos tornados filhos de Deus. Só que mesmo assim, o Pai nos recebe como filhos plenos na sua casa. E ele continua. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês seriam arrancados os próprios olhos para dá-los a mim. Será que virei inimigo de vocês pelo fato de ter dito a verdade? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo honestos. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente entre vocês. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque sou perplexo com vocês. Eu acho muito engraçado esse versículo, que ele diz, eu queria estar falando em outro tom. Tipo, eu sei que eu estou exaltado, que eu estou falando em caps lock aqui, mas eu queria estar falando em outro tom com vocês. Ou seja, ele está tão interessado em convencer eles da verdade, que ele chega a suplicar, ei, irmãos, olhem o meu exemplo, olhem para mim, para Paulo de Tarso. Vivam na graça, se libertem desses falsos mestres. Eu evangelizei vocês, eu estive entre vocês viram quem eu sou, vocês me trataram muito bem, vocês me receberam muito bem. Né? Tamo junto, galera, é isso que ele estava querendo dizer. Ele até menciona no verso 14, que foi recebido de uma maneira graciosa, já que ele não estava num bom estado de saúde. Existem várias hipóteses do que isso poderia significar, né? Sobre essa aprovação. Alguns chegam a falar em doenças físicas, como infecções, como malária, enfim. Até chegam a falar que isso seria o espinho na carne, que ele fala lá em 2 Coríntios. Só que, por outro lado, isso poderia até ser um argumento contra o evangelho. Porque eles poderiam dizer o seguinte, né, sobre essa doença que ele diz. Você prega um evangelho de milagres que levanta mortos, que cura aleijados e paralíticos, só que você não consegue nem se curar a si mesmo, né? Que inclusive é um argumento que usaram contra Jesus na cruz. Né? Se você é o Messias, por que você não desce da cruz? Por que você não salva a si mesmo? Seja como for, Paulo admite que ele estava fisicamente enfraquecido, que quando ele chega na Galácia, ele estava mal. A gente não sabe o que é exatamente, mas a gente sabe que o estado de saúde dele estava debilitado. E ele diz, apesar disso, apesar de ser alguém doente, que estava fraco, isso não foi um empecilho para que vocês me recebessem bem. Vocês não apenas me receberam bem, mas vocês me receberam quase como se eu fosse... O que ele diz ali? Como Cristo. Ele diz, vocês me receberam como se eu fosse Deus chegando entre vocês me trataram muito bem. Como se eu fosse o anjo de Deus. Então, considerando o início dessa relação entre Paulo e a igreja da Galácia, e a forma como isso evoluiu, uma pergunta óbvia a gente pode levantar. O que aconteceu? Se tudo estava tão bem, se eles receberam Paulo tão bem, se eles trataram ele como se fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo, o que foi que mudou? Ou seja, quem foi que enfeitiçou os Gálatas, que é o tema da nossa série? O que aconteceu com aquela felicidade, com aquele compromisso com o evangelho que eles tinham? Ele diz ali no verso 16 que eles teriam doado os órgãos. A igreja teria dado, se possível, o que eles tinham de dentro para curar Paulo. Então, ele diz, o que aconteceu, pessoal? O que mudou? Será que falar a verdade agora é uma ofensa? Será que eu virei inimigo de vocês só porque eu comecei a falar a verdade do evangelho e da graça? Esses falsos mestres que tentam tirar vocês do evangelho ou da graça, eles são falsos, eles são hipócritas, eles são duas caras. Vocês ainda deveriam estar vivendo da forma que me trataram quando eu estive entre vocês. Né? Então ele diz que de longe, fisicamente de longe, ele sofre por eles assim como uma mãe sofre dores de parto. Só que é interessante porque dor de parto é uma dor boa. Quem estuda medicina sabe que isso é um processo fisiológico, evolutivo, natural, que deve acontecer. Por quê? Porque quando a gente tem um parto, a gente tem algo se formando. É uma dor formativa, é uma dor que origina alguma coisa. A dor de parto significa que é um aviso de que alguma coisa está chegando. Uma vida está nascendo. E o que é essa coisa que está nascendo, que está vindo, segundo Paulo?
É Cristo. Ele diz, eu estou sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado entre vocês. Irmãos Gálatas, vocês me fazem sofrer, vocês me fazem ter dor como uma mãe que está em trabalho de parto, mas eu espero que esse resultado seja Jesus nascendo em vocês, seja Jesus vivendo em vocês. Eu espero que esse parto não seja em vão. E uma coisa curiosa, assim, uma coisa legal de a gente aplicar para nós é que ver Jesus se formando dói, né? Algumas pessoas têm um processo conversivo de conhecer a Cristo que dói, que ela é machucada pela família, pelos amigos. Às vezes, muitos de nós, como a própria Bia comentou, que nascemos na igreja, a gente não teve esse processo radical, foi uma coisa que a gente já se acostumou desde cedo. Só que mesmo assim, ver Jesus se formando em nós, em algumas áreas da nossa vida, e nos outros principalmente, a quem a gente prega, a gente convive, dói. Por que dói? Porque a gente tem que mudar muita coisa no sentido não só de pensamento, mas a gente tem que engolir o nosso orgulho, a gente tem que engolir nossa soberba, nossos pecados, a nossa avareza, a nossa idolatria, principalmente. Dói muito, como um parto, mas é uma dor que gera Cristo, é uma dor que traz vida, assim como o parto traz vida, esse parto também traz vida através de Cristo, que gera fruto do Espírito, que inclusive é um dos textos da próxima mensagem, traz santidade, traz tantas coisas boas. Então, quando a gente lembrar, quando a gente perceber que está doendo ser discípulo de Cristo, quando a gente dizer, nossa, não aguento mais, está doendo muito, a gente tem que lembrar de uma coisa, o parto dói, mas gera vida. E ele continua dizendo o seguinte, digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que ela diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu naturalmente segundo a carne, mas o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito, alegre-se, ó estéril, você que nunca deu à luz. Exulte e grite, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem parido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido do modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da mulher escrava, mas sim da livre. E aqui o apóstolo Paulo ele retorna à imagem de Abraão, que é uma coisa que a gente viu bastante no capítulo 3. A figura do patriarca Abraão, de toda a promessa que ele recebe de Deus quando ele sai da sua terra, é muito forte para a argumentação justamente pela relação com a lei. Porque se vocês lembram, quem estava na segunda mensagem, a gente fez aquela ilustração, que o Vini veio aqui na frente com o Gabriel, que a gente fez uma divisão entre Abraão, que veio antes da promessa, mas que creu na promessa, que veio antes da lei e creu na promessa, e nós que viemos depois de Messias, de Jesus, e também cremos na promessa que foi feita em Jesus. Então ele volta para Abraão justamente por esse peso que ele traz para a sua argumentação. Especialmente porque ele foi o receptor da promessa, né? E aqui ele usa a história de Agar. Para quem faltou na escola dominical de Agar, resumindo aqui, nós temos Abraão e Abraão tem uma escrava. A escrava é Agar. Abraão recebe uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões, que ele teria um descendente. Só que passa muito tempo, Abraão está velho, Sarai também está velha. E o que eles decidem fazer? Bora resolver o problema. Se a gente vai ter um filho, mas a gente ainda não teve, quer dizer que talvez Deus esqueceu da gente. Então, vamos fazer uma maracutaia aqui para a gente fazer esse filho surgir. E qual que é a maracutaia? Sarai fala, ó, toma aqui nossa escrava, Agar, você vai ter um filho com ela e finalmente a gente resolveu o nosso problema, né? A gente é estéril, eu sou estéril, mas o filho vai rolar. Então, Abraão vai lá, faz um filho com Agar e esse filho é Ismael. Então, resumindo, Ismael ele é o resultado do esforço humano onde existia infertilidade. E provavelmente os mestres judaizantes usaram essa história para mostrar que a circuncisão de Isaque, que era a promessa, provava a necessidade de seguir esses rituais de circuncisão. Só que Paulo vai fazer o oposto, ele vai mostrar que eles estão, na verdade, agindo como Ismael, como o filho da promessa, falso, como o filho do esforço humano, como o filho da escravidão, porque ele era filho literalmente de uma escrava. E não filho da liberdade, que é a promessa em Sara.
Então Agar, a escrava, e o seu filho Ismael, eles representam aquele pacto imperfeito. O pacto que é uma iniciativa do ser humano. Um pacto que vem apenas da vontade do homem em querer fazer coisas. Que é representado justamente pela lei e pelo Monte Sinai, onde houve a lei, né, a antiga aliança. Ligado a uma terra física que é Canaã e que ele vai dizer que era Jerusalém. Por outro lado, nós temos Sara, que é a esposa legítima para quem Deus disse que daria o filho da promessa, que daria o descendente. E essa esposa, diferentemente de Agar, ela era uma mulher livre. Era uma mulher que era legítima esposa, que seria uma mãe legítima, e o filho descendente, que é justamente Isaac. O herdeiro da promessa, o que representa um pacto perfeito, que representa a graça que Deus deu, porque Isaac não é um fruto de apenas, digamos assim, de uma fertilização natural, de um relacionamento entre Abraão e Sara. Ele é também isso. Mas antes de tudo, ele é o cumprimento de uma promessa de duas pessoas que não tinham condições de ter filhos. Então, enquanto Ismael representa o pacto imperfeito, Isaac representa o pacto perfeito, o pacto da eternidade, da Jerusalém celestial, como ele diz. Se a gente for lá na galeria dos heróis, em Hebreus 11, bem conhecido, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, ele diz que, pela fé, Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E ali Paulo em Gálatas, ele cita na sequência Isaías 54:1, para afirmar que antes do nascimento de Isaac, Abraão e Sara consideraram Ismael como o cumprimento da promessa, ou seja, eles se autoiludiram. Mas Agar, a escrava, representando todo esse pacto sinaítico, esse pacto imperfeito, ele é apenas uma solução temporária, é uma solução que não era exatamente o plano de Deus. Foi uma solução feita pela soberba humana de achar que podia resolver uma promessa que Deus tinha feito. Justamente porque, se a gente for parar para pensar, tanto Isaac quanto Ismael, eles tinham um gene abraâmico paterno. A gente não pode dizer que Ismael não era um filho de Abraão. Ele tinha o gene de Abraão. Só que qual que é a diferença então? Se os dois tinham o gene de Abraão, qual que era a diferença de Isaac e de Ismael? O gene materno. E qual que era a diferença entre a mãe de um e a mãe de outro? É justamente a liberdade. Se um era filho da escrava e o outro era filho da mãe livre, da esposa genuína, então essa diferença é que marca de quem nós somos filhos pela liberdade. Da mesma forma, tanto a lei quanto a graça têm o gene de Deus, porque a lei foi dada por Deus, eu já falei bastante disso, a lei foi boa, ela foi perfeita no seu aspecto de origem. Só uma delas tem o gene da liberdade, que é justamente a graça. Ou seja, a escravidão é temporária e carnal, assim como a promessa de Ismael. Só que a graça que deu Isaac, ela é eterna, ela é divina. Enquanto Ismael aparentava ser o herdeiro da promessa, porque ele era o filho, então se esperava que ele fosse herdeiro real, na verdade, ele era apenas uma solução temporária, uma solução não perfeita. E isso é o que os mestres judaizantes estavam tentando fazer com os irmãos da Galácia, né? Tentando mostrar que a lei, na verdade, era o verdadeiro objetivo. E Paulo faz essa comparação justamente para mostrar que eles estavam enganados. Então, tanto Isaac, e nós com Isaac e com Cristo juntamente, que somos todos herdeiros de alguma forma, nós somos verdadeiros filhos da liberdade. Agora, entrando no capítulo 5, finalmente, ele diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, entrando aqui no capítulo 5, o tema da liberdade e escravidão continua sendo um dos focos de Paulo, que vai colocar a escravidão do pecado juntamente com a escravidão da lei, de estar preso ao que esses mestres estavam pregando. E essa liberdade, ela não é tanto sobre uma libertação do pecado, mas principalmente da lei, que era o tema, que é justamente o tema da carta de Paulo. O que Cristo fez quando ele nos liberta, de acordo com a ênfase de Paulo, não foi libertar a nossa vontade da servidão do pecado, mas libertar a nossa consciência da culpa do pecado, que é muito diferente. Porque a liberdade cristã que nós temos em Jesus, que ele descreve, é a liberdade da consciência, é a liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei com uma intenção de ganhar o favor de Deus, de ganhar alguma salvação, alguma coisa.
É a liberdade da aceitação divina e do acesso que nós temos a Deus através de Cristo como filhos, como irmãos de Cristo e como irmãos dos outros filhos de Deus. E se Jesus assume, ou no caso, se Jesus assumiu o peso do pecado na cruz e aboliu isso, então nós não temos mais algemas e somos livres. Essa é a conclusão de Paulo. Cristo nos libertou, somos livres, porque a gente vai voltar à escravidão se a gente foi livre. Cristo nos liberta, Cristo é a liberdade. Ou seja, se a gente quer voltar ao antigo pacto, diria Paulo, é como se a gente quisesse voltar a um estado de pré-cruz, um estado de pré-crucificação, um estado de pré-graça, um estado de pré-libertação do pecado. A gente está querendo voltar para a prisão. Aliás, Paulo utiliza aqui a imagem do jugo, e vários de vocês devem ter percebido que essa nos remete a alguma coisa do Evangelho, porque Jesus usou muitas vezes essa expressão. O que é um jugo? É uma coisa que você colocava nos animais, era uma força que você controlava. Às vezes era uma coisa pesada, era uma coisa que doía. E lá em Mateus 11:30, por exemplo, quando Jesus diz que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, Paulo está usando uma analogia parecida, dizendo que Cristo tirou esse jugo da gente. A gente não tem mais o jugo da lei, o jugo de ter que obedecer alguma coisa para se mostrar justo diante de Deus, justamente porque Cristo já comprou isso com sua morte. Então, o ponto de Paulo gira em torno disso. E agora, a gente que recebe esse jugo suave, a gente deve saber que existe apenas um caminho no qual a gente deve continuar, que é o que ele tenta mostrar aos Gálatas. E ele até diz uma coisa muito forte, né? Ele diz que se eles rejeitarem essa liberdade, eles rejeitaram Cristo e Cristo vai se tornar inútil. Imagina que coisa triste, você, por uma decisão de você desmerecer o sacrifício de Cristo, você tornar Cristo inútil para a tua vida. Acho que deve ser uma das piores coisas que pode acontecer para alguém que já conheceu a graça. Isso é até uma consequência óbvia, porque se a gente ler ali nos versos 3 e 4, nos versos 3 e 4, Paulo mostra que querer voltar à lei é assumir uma responsabilidade de ter que cumprir ela por inteira. Eu até fiz uma analogia, acho que foi na primeira pregação, falando sobre a prova de CNH. Eu espero que todo mundo aqui tenha passado de primeira na prova de carteira. Mas quando você faz a prova e você erra alguma coisinha, você erra tudo, né? Se você for lá e errar o espelho que você configura, ou que você tira o freio de mão de uma maneira errada, não adianta se você fez a baliza corretamente. Você vai reprovar tudo. E é isso que Paulo está dizendo, né? Se vocês querem pegar uma parte da lei, pode ser. Se vocês querem pegar uma parte da lei, então vocês têm que pegar inteira a lei. E qual que é a lei inteira? É um método de sacrifício. De você ir lá, matar um cordeiro, matar um pombo, matar um animal. E se você está fazendo isso, você está dizendo o quê? Que Cristo foi inútil. Se você quer voltar a esse sistema de ritualística, de sacrifício, então para você Cristo é inútil. Por isso que ele diz que Cristo se torna vão para eles, se eles querem voltar para isso. E que nem eu falei, isso é uma consequência óbvia que a gente vê nos versos 3 e 4. Se toda a lei é assumida, então o sistema de ritual também é assumido. Portanto, se a lei ainda é válida na cabeça dos Gálatas e dos falsos mestres, então a graça ainda não chegou. Eles estão dizendo que Cristo não veio ainda, que ele não morreu, e é exatamente o que ele diz no verso 4. Se nós estamos separados de Cristo, nós caímos da graça. E mais uma frase muito legal de John Stott, ele diz que na lei, Deus colocou responsabilidade sobre as pessoas e ordenou: farás, não farás. Ou seja, na lei nos dá ordens do que fazer e do que não fazer. Mas na promessa, ou seja, na graça, Deus assume Ele próprio a responsabilidade, dizendo: eu farei, eu fiz, eu faço. Na lei a gente tinha que fazer, mas na graça Deus assume isso, por isso que Ele se encarna como a gente e faz as coisas. Nos últimos 2 versos da perícope, nós entendemos que a fé nunca está sozinha, isolada. A fé anda de mãos dadas com o amor, porque sem o amor, como Paulo diria lá em 1 Coríntios 13, tudo é vão, né? Tudo é inútil. Se não existe amor, nada serve. Tudo que a gente faz é de forma inútil. Quando a gente pensa igual a pessoa que é menor espiritualmente, que nem eu falei, aquele que vive no modo pode ou não pode, será que eu posso ou não fazer isso? A gente tem que lembrar de uma coisa, do amor. Por quê? Porque a liberdade que Cristo nos compra faz com que a gente exerça melhor o nosso amor. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, só porque eu não tenho mais uma lei me obrigando a dar dízimos, eu vou deixar de contribuir por amor? Obviamente a resposta é retórica, é não. Só porque eu não tenho mais uma lei que diz que eu vou ser apedrejado por adultério, eu vou deixar de ser fiel ao meu cônjuge por amor? A resposta obviamente é não. Só porque a circuncisão não é mais necessária, que eu vou deixar de apresentar o meu filho a Deus como parte do seu povo em amor? Não. Quando o amor de Cristo, ele se torna realidade na nossa vida, a fé ela deixa de ser apenas uma crença, uma questão cognitiva, a questão de eu creio ou não creio.
ela passa a ser uma realidade. E o próprio Tiago, na carta dele, ele diz que a fé sem amor, sem obras, é o quê? Quem lembra? É morta. Se não faz com amor, de nada serve. Então, tanto Tiago, quanto Paulo, quanto outros autores bíblicos batem nesse ponto. A fé não é apenas um assentimento moral. Não é dizer apenas, eu creio em Jesus, amém. Não. A fé é, você está vivendo o amor pela fé? A fé que crê no Messias ressurreto, por exemplo, que a gente tem essa fé, é a mesma fé que, por exemplo, ama um criminoso e quer ver ele sendo salvo. Que nem a Bia falou, né? Muita gente está sendo perdida. E a mesma fé que me faz dizer que Jesus é o Messias, que ele é a segunda pessoa da Trindade, é a mesma fé que deve me olhar para um criminoso que está lá na cadeia e dizer, eu queria que ele fosse como eu queria que ele estivesse na igreja, eu queria que ele fosse alguém que conhece o verdadeiro amor de Cristo. O próprio Cristo fez isso, né? O seu ladrão à esquerda era alguém que seria condenado, seria morto. Ele foi morto, mas Cristo, por amor, o que ele faz? Ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o amor esse mesmo amor que nós temos em Cristo, que nos deve fazer agir como Ele. É a mesma fé que, por exemplo, nos faz perdoar uma traição de amigos, de relacionamentos, assim como Jesus fez. Ele perdoou traições. Porque quando Ele nos ama, Ele nos perdoa. Nós somos essa pessoa que Cristo perdoa. Quando a gente vai perdoar uma falha de alguém, uma mancada, uma traição, a gente não está apenas fazendo uma coisa que Cristo quer que a gente faça. A gente está fazendo uma coisa que Ele fez com nós mesmos. Ele nos perdoa. Nós todos os dias falhamos com Ele. Nós todos os dias trocamos eles por algumas moedas, igual Judas fez, e a gente não para pensar nisso. Essa mesma fé que nós temos nele, é a mesma fé que faz com que a gente não se ire com os nossos pais, por exemplo. Quando a gente é tratado com rispidez, com ignorância, às vezes, não sei o contexto, mas talvez tenha alguém aqui que tenha dificuldades familiares, que tenha suas dificuldades, suas discussões com pessoas da família. E a fé que você deve ter com eles é a mesma fé que faz você crer em Jesus. Você mostra que você crê em Jesus como teu Salvador quando você trata eles com amor, como Jesus faria. Porque foi exatamente o que Ele fez. Ou seja, essa mesma fé. A mesma fé que fez Jesus quando Ele estava sendo zombado lá na cruz, lá no Gólgota. O que Ele dizia? Ele dizia, Pai, mata eles, manda um raio aqui. Ele falava isso? Ele falava, não, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, eles estão matando o teu unigênito, mas eles não têm noção disso. Então a mesma fé que nós temos de maneira cognitiva, é uma fé prática que age como Jesus agiu com todas essas pessoas, com mansidão, com compaixão, com amor. É a mesma fé, por exemplo, que em amor, abre mão de certos alimentos, de certas experiências, de certas bebidas, músicas, danças, piadas, palavras. Em amor ao irmão mais fraco. É sempre tudo em amor, em amor. Tudo que eu faço, eu não faço apenas por obrigação, porque eu não estou nesse contexto de lei. Tudo que eu faço agora é pela fé no amor. Quando eu tenho um irmão mais fraco, que eu posso ferir a consciência dele, que eu posso fazer ele tropeçar, que é o significado, inclusive, de escândalo. Quando eu vou escandalizar o irmão, e eu abro mão da minha própria liberdade em prol disso, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo pela fé. Isso é agir pela fé. Fé não é apenas dizer eu creio. Fé é, às vezes, abrir mão da nossa própria liberdade em prol do nosso irmão que é mais fraco. E até interessante, porque tudo isso parece muito difícil, né? Querer perdoar o criminoso, não responder com rispidez e com amargura alguém que nos xinga, que nos trata mal. É muito difícil, não é? E realmente é. Só que é uma coisa que a gente tem que pensar quando alguém disser assim, a lei era difícil e a graça é fácil. E a realidade é, a graça é muito mais difícil. Porque na graça a gente tem a liberdade. E a liberdade, usar a liberdade é uma das coisas mais difíceis que tem. Usar a nossa própria liberdade, principalmente quando ela nos fere, quando a gente tem que colocar o outro numa posição superior, quando a gente tem que colocar alguém acima de nós, como o próprio Paulo diz lá em Filipenses, né? Considerem o outro superior a vocês mesmos. Abrir mão dessa liberdade em prol dos outros é muito mais difícil do que você ir lá e oferecer um cordeiro em prol dos seus pecados. É muito mais difícil. Quando alguém diz que a graça é facinha, ele não entendeu nada de graça. Não entendeu nada do amor de Deus. Porque liberdade, muita gente pensa que liberdade é fazer tudo o que eu quero. Mas, gente, na verdade é o oposto. Fazer tudo o que você quer é escravidão. Você acha que o viciado em crack tem liberdade de escolher se ele quer parar ou não? Você acha que o escravo, lá da época de Paulo, tinha a opção de dizer não para o seu senhor? O senhor falava, pega lá meu cavalo. E o escravo ia dizer, não, não vou. Não. Por que ele não podia dizer não? Porque ele não era livre. O que é ser livre? É você poder dizer não. Isso é um conceito chamado de liberdade negativa. Quando eu posso dizer sim, quando eu posso dizer sim e dizer não,
é que eu estou exercendo a minha liberdade? Se eu falo sim para tudo, eu estou sendo escravo da minha própria liberdade, que não é uma liberdade real. Isso é o que a graça faz. A graça nos dá liberdade para a gente usar com sabedoria. Liberdade é, em amor, eu poder escolher o que eu vou fazer para que mais pessoas ao meu redor sejam edificadas. Assim como uma criança, alguém que é menor de idade, acha que o maior problema do mundo é estudar para a prova de ciências, por exemplo, né? A criança acha que se ela não passar naquela prova é o fim do mundo. Se ela não for bem nas questões ali, não saber escrever, ela acha que ela vai morrer e que os pais dela vão matar ela. O maior problema de uma criança são essas coisas pequenas. Só que quando ela vai crescendo, ela descobre que existem boletos, que existem provas de anatomia 2, muito mais complicadas. Então quem vive na minoridade é aquela pessoa que acha que o maior problema do mundo é o pode ou não pode. Só que quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai descobrindo que a minoridade era muito pequenininha para a gente. Os problemas são muito maiores do que isso. Quando a gente se preocupava com pode ou não pode, e depois a gente vira adulto, a gente descobre que liberdade, no amor, é o maior desafio que existe. A gente descobre que andar no Espírito, viver no amor pelo Espírito, é a coisa mais difícil que existe. Ou seja, depois de falar tanto de coisas do amor, o que a gente conclui? Que sem amor, a fé e a liberdade não apenas são vãs, elas simplesmente inexistem. Porque a fé, que nem eu falei, não é um sentimento. A fé é uma pessoa, e essa pessoa é Deus, e Deus é amor. E finalmente, entrando na nossa última perícope da noite, finalmente, Paulo diz o seguinte: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuam sendo perseguidos? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Então, finalmente, a gente entra na nossa última perícope da noite. E Paulo ele começa fazendo uma pergunta retórica. Assim como ele fez lá no capítulo 3, né, quando ele diz: quem foi que enfeitiçou vocês? Né? Agora a pergunta é: quem foi que impediu vocês de continuar correndo e obedecendo a verdade? Quem foi que desviou vocês da estrada, da graça, do verdadeiro evangelho? Quem foi que mudou vocês de opinião? E ele até diz, né? Claro, ele sabia a resposta. É uma pergunta retórica. A resposta eram os falsos mestres. Ele sabia quem eram essas pessoas. Justamente pessoas que não falavam em nome do real evangelho, pessoas que não tinham autoridade apostólica igual ele tinha. Ele até dá um exemplo, né? Ele dá uma analogia, ele diz que, assim como um pouco de fermento leveda a massa, basta uma pequena distorção no evangelho para criar uma heresia completa, né? As heresias não vêm de forma muito grande. A gente acha que uma heresia é alguém chegar e falar: Deus não existe. Isso não é algo muito bobo. As heresias vêm quando alguém fala assim: Jesus ele era Deus, mas ele não sabia de tudo. Ele não tinha a total divindade nele, né? Ele era só um pouquinho Deus, né? E você fala: é verdade, né? Ele era humano, então acho que não era totalmente Deus. Então são pequenas coisas, como ele diz. Basta apenas um fermento para que tudo seja tornado inútil, que tudo seja tornado algo mentiroso. E se a igreja é um corpo, né? O próprio Paulo diz que a gente tem mãos, braços e pernas, né? Cada um tem a sua função. Se a gente tem uma infecção no dedinho do pé, o que pode acontecer com o braço? Ele pode também vir a desenvolver uma sepse, por exemplo, né? Às vezes você pisa num prego com tétano e você morre o corpo inteiro, né? Então, essa questão, esse é o problema, inclusive, de não resolver problemas na igreja. Quando a gente tem problemas que afetam apenas uma parte do corpo, não é só aquela parte do corpo que está sendo afetada. É todo o corpo que pode vir a se afetar. Essa infecção pode explodir para tudo. E esse é o ponto de Paulo, né? Apenas um fermento basta para levedar toda a massa. Mas, diz Paulo, ainda existe uma esperança. Ainda existe uma esperança de que os gálatas voltassem ao rumo certo e que os hereges sejam punidos por Deus. No verso 11, inclusive, ele muda de argumentação, meio que respondendo uma acusação que fizeram sobre ele, né? Talvez essas pessoas poderiam estar dizendo o seguinte: esse Paulo aí, além de não ser apóstolo, além de ser mentiroso, além de ser falso, ele fala uma coisa para vocês, mas para as outras igrejas ele fala outra coisa, né? Para vocês ele fala para não circuncidar, mas para as outras igrejas ele está falando que está tudo bem. Aí Paulo responde com uma pergunta. Ele diz: espera aí, se eu ainda estou sendo perseguido, por que eu estaria fazendo isso, né? Se eu estivesse fazendo isso, eles iam estar me perseguindo. E ele faz mais uma pergunta retórica de: se eu apoiasse essas atitudes, então eu estaria sendo mais aceito ainda. Só que o que acontece na realidade é o oposto. E ele finaliza então dizendo o seguinte: sobre esses falsos mestres,
seria melhor que eles fizessem o quê? Que eles se castrassem. Tipo, ele termina torando o pau ali. Tipo, essas pessoas que estão sendo falsas, que estão distorcendo o evangelho, seria melhor que eles se castrassem, né? O próprio Jesus, ele era duro com essas coisas também. O que Jesus disse? Que se alguém causa um escândalo, o que seria melhor que ele fizesse? Que ele amarrasse uma pedra e se jogasse no rio. Né? Bem tranquilo. E até um pouco irônico, porque está falando de circuncisão e ele fala assim, é melhor que vocês se castrassem. Né? Ele está fazendo uma piadinha. Nem quando ele está bravo ele conseguia deixar de fazer um pouco de comédia. Então, finalmente, concluindo nossa mensagem de hoje, quais são as 3 aplicações que eu queria trazer para resumir o que nós vimos em todos esses versos. Primeiro, a questão do batismo. Que nem eu falei, o batismo ele nos nivela. Da mesma forma que o pecado nos nivelava, todos éramos distantes da graça, todos éramos pecadores e merecedores da condenação. Agora o batismo, pela fé, pelo amor, ele nos nivela em filhos de Deus. Agora nós pertencemos à mesma família e, portanto, nós devemos agir como irmãos agem. Irmãos que entendem que a graça que nós recebemos não tem nenhum mérito em nós. Ela foi recebida apenas pela fé, graças ao amor de Cristo. Segunda aplicação, a questão sobre a menoridade. Quando a gente vive pensando como crianças, como bebês espirituais, a gente é impedido de receber tudo aquilo que Deus quer para a gente de forma plena. Tudo aquilo que uma vida no Espírito pode nos fornecer. Uma vida livre de amarras, livre de preceitos da antiga aliança, como Paulo diz, né, aquelas estruturas da antiga vida. Uma vida onde a gente não seguia simplesmente por moralismos e regras, uma vida onde a gente não seguia por pode ou não pode, que nem uma criança faz, mas sim uma vida onde a gente tem uma mentalidade voltada para a edificação de nós, dos outros e do reino. E terceiro e último, que nem eu falei, a liberdade de Cristo, ela nos constrange mais que a lei, porque ela nos faz agir não pela obrigação, mas pelo amor. A liberdade de Jesus nos mostra que antes do nosso próprio bem, vem o bem do outro. Antes do nosso próprio bem-estar, vem o bem-estar do próximo. Isso é muito mais difícil do que a lei. Então o amor e a liberdade de Cristo, ela nos constrange, ela é muito mais complexa. Isso significa que a liberdade não me exime de agir. Só porque eu não tenho uma obrigação de algo, eu não vou fazer? Não, muito pelo contrário. Ela me faz agir, mas com novas motivações. Inclusive, é o tema da próxima mensagem. Fica o spoiler aí. Vamos fechar nossos olhos, orar para finalizar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais palavra que foi exposta. Obrigado porque eu tenho certeza que não só a mim mesmo, mas acredito que várias pessoas foram tocadas no coração. Muitas das coisas que a palavra nos acusa, que ela nos mostra, nós somos filhos. Ela nos acusa não no sentido de condenar, mas acusa que nós devemos cada dia nos parecer mais a Cristo, a parecer mais com o seu coração que era manso e humilde, a nos parecer mais com aquele que era o amor em pessoa. Nós sabemos que nós somos falhos, que nós traímos Cristo todos os dias, que nós erramos todos os dias, mas é graças a Deus pela graça, que ela não vem para nos condenar, que ela não vem para nos punir, elas vêm apenas para nos tornar filhos de Deus, cada dia mais parecidos a Cristo. Obrigado por tudo que foi falado, por tudo que foi exposto da tua parte, não da minha, porque nós sabemos que nós somos apenas instrumentos, que nós somos apenas uma peça de todo esse mecanismo. Eu te agradeço por aquilo que será feito durante a semana, por aquilo que será aplicado por nós durante a semana. Te agradeço pelo culto de hoje, já te agradeço e te peço pelos cultos de amanhã. E nos retorne em paz em nossos lares nessa noite. Em nome do teu Filho, Santo Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. É isso.